Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso estudo através do livro de Daniel. Já chegamos ao fim de capítulo 9. Daniel orando, mas recebendo resposta. Coisa leve. Muito no dia de Daniel, desde profecia é selado. Mas vou dizer isto, ele foi dado algumas coisas. Falamos a nossa última vez coisas ligadas com o país de Israel. E nós não queremos esquecer esta profecia de Daniel no fim deste capítulo 9 é para Israel. E há maravilhas aqui. Vamos entrar tentando abrir um pouco mais os segredos das Escrituras, mas paciência também. Eu vou confessar, estes assuntos são complicados. Também não vou dizer tudo o que eu encontrei com o estudo, obviamente. Mas estou a tentar apresentar estas ideias de uma maneira simples, básica, para dar-nos maneira para conseguir bom entendimento destes assuntos. Mas é como os tempos e estações e a hora e o dia. Podemos ver, pode ser que vamos entrar no entendimento de estação e tempo, mas não dia e hora. Paciência. Vamos aprender as coisas de Deus, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Daniel capítulo 9. Vou continuar com esta leitura do fim do capítulo, mas realmente acabamos a nossa última vez com 6 assuntos que vão acontecer ou vão ser realizados para completar este período, as 70 semanas de Daniel, vou dizer semanas de anos, 490 anos, mas vamos falar sobre este período muito ligado com tudo que vai acontecer com estes 6 assuntos de Israel, versículo 24, também pensando sobre cronologia, versículo 25 e 26. Vamos entrar, vou ler então, começando com o versículo 24 até o fim do capítulo. A Bíblia diz: 70 semanas, novamente, semanas de anos, 70 semanas, 490 anos, estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade. Paramos depois desta terceira, a nossa última vez, e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. 6 coisas, mas para esta santa cidade, para Jerusalém, vou dizer, também este povo. 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. E 62 semanas. Então, 69 em total. Mas 70 anos em total. Então, mas estes 2 em total, somando este 7 e 62, 69 em total, fica mais uma semana. Vou ler 25 novamente. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, crucificação, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe
do príncipe que há de vir para esse povo romano, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício à oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, esta profecia dada a Daniel, realmente ligado com os eventos que vão ser realizados até Jesus sendo crucificado, mas também esta última semana em particular, tempo de angústia de Jacó, sofrimento de Israel, até antes da segunda vinda de Cristo. Ok, então, mas vamos voltar, versículo 24, como eu mencionei, já entramos neste versículo e acabamos no meio deste versículo, na nossa última vez, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão. Israel, como povo, vai ser perdoado, vou dizer. Mas achamos isto, cessar a transgressão, para dar ao fim do pecado, mas elas como país, mas também, e para dar fim ao pecado e para expiaçar a iniquidade. Então, eles vão ser perdoados como povo, como país, como a segunda vinda. Mas então, continuando, achamos esta expressão para trazer a justiça eterna. E isso vai começar com o reino milenar de Jesus aqui na Terra. Lembra-te que aquele reino aqui na Terra não é o lugar eterno de Jesus. Ele vai passar tempo aqui até ao fim do milênio. Então ele vai para habitar Novo Jerusalém, que parece vai ser acima da terra. Parece que este trono de Davi, que Jesus vai habitar aqueles 1000 anos, mas por ser outro vai entrar depois deste 1000 anos reino para reinar aqui na terra. Provavelmente Davi. Eu já ensinei estas algumas vezes, então, mas simplesmente vou deixar este assunto para a tua contemplação. Hein? Mas a aliança feita com Israel e Judá para expiar pecado, como país, sacrifício do pecado vai ser feito no templo judaico em Jerusalém, em que Cristo está a reinar. Vai ser também eterno. Mas vamos ler Jeremias 32. Quero mostrar esta ideia do reino eterno. Jeremias 32, e vou ler versículo 40. A Bíblia diz: e farei com eles uma aliança eterna, está a ver? Eterna. E não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor nos seus corações para que nunca se apartem de mim. Então, uma maneira, como esta nova aliança, elas vão também ter temor nos seus corações. Então, mas elas vão ser seguros, como a igreja também é segura, mas Israel como país, vou dizer desta forma. Mas vamos ler também Ezequiel 37. Ezequiel capítulo 37, e vou ler versículo 26. Um momento. 37 e versículo 26, a Bíblia diz: e farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua, eterna, lá em Jeremias. Aqui, perpétua. E os estabelecerei e os multiplicarei
e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Está a ver? É uma aliança eterna. Esta justiça eterna vai começar, mas porque Jesus vai estar lá. Vamos ler também Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, quero ler versículo 26, a Bíblia diz: e te restituirei os teus juízos como foram dantes, e os teus conselheiros como antigamente, e então te chamarás cidade de justiça, cidade fiel. Não mais ser chamado a Sodoma e Egito, justiça e fiel. Isto vai ser realizado durante esta profecia, estes 6 assuntos que Deus deu a Daniel. Mas esta aliança segundo a justiça de Deus, a cidade justa, porque o Senhor já está ali. Então, não somente isto. Voltando a Daniel capítulo 9, e vou continuar para trazer a justiça eterna, mas não somente isto, também, e selar a visão e a profecia. Vou dizer, esta profecia é selada, não é liberado completamente, mas vou dizer até ao fim. Então, parece, dentro deste último tempo, há coisas que são proféticas que não vamos conseguir entender exatamente. Também, Joel foi dado mais no livro de Apocalipse. Na língua inglesa, aquela palavra Apocalipse, aquele livro é chamado revelação. Revelação. Coisas foram reveladas a Joel naquele livro. Mas vamos ler 1 Coríntios capítulo 13, em primeiro parte. 1 Coríntios capítulo 13, e vou ler mais versículo 12. Porque agora vemos por espelho enigma. Mas Marco, qual é este espelho? Não, é chamado mar de cristal. É chamado o face do abismo. Já falamos sobre isto como nosso ensinamento também em Apocalipse. Mar de vidro. É a face, ou vou dizer, o início daquela água, acima daquela água que separa-nos de Deus. E aquela face do abismo é gelado. Segundo o livro de Jó, mas fogo está lá. Também o nosso Deus é fogo consumidor. Mas Marco, como isso é possível? Não, com Deus, mas ele tem coisas verdadeiras na presença dele, Como ele fez isto, eu não posso explicar. Outros querem uma explicação sobre a Trindade. Algumas vezes, mas eu sei, é complicado. Deus trai mas um Deus. Mas é verdade, segundo a Bíblia. Como é possível ter fogo e água gelada juntos? Marco, parece impossível, mas não com Deus. E é a presença dele, o lugar dele. Vivemos agora pela fé. É como aquela cortina que separa o lugar santo do lugar santíssimo. Este universo do terceiro céu. Segundo e terceiro céu está separado de água. Então, Paulo, neste livro, 1 Coríntios 13, versículo 12, porque agora vemos por espelho enigma. Ele não podia ver claramente Deus. Ele foi arrebatado lá, ele viu o terceiro céu, o paraíso naquela altura, sim. Mas como homem aqui na terra, não. Ele não viu. Vivemos pela fé. Mas Deus dá-nos dicas. Mas agora não é possível nem descrever o que está lá acima. Achamos dicas, sim. E a minha fé cresça por ficar nesta palavra. Mas este lado do céu não vamos entender perfeitamente, completamente. Paulo disse desta forma: por agora vemos por espelho enigma durante a nossa vida aqui na terra. Mas então veremos face a face, quando chegamos na presença de Jesus.
Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Mas eu vou entender com perspectiva claro naquele dia futuro. Isso não é nosso tempo agora. Então, conhecemos em parte agora. Alguns destes assuntos são selados. Vamos ler Daniel, capítulo 9, no fim deste livro. Daniel, ele estava ansioso, recebendo mais revelação, preocupado. Mas como vai acontecer isto? Isto e o resto, o meu Senhor, quero entender mais. Versículo 9. E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao fim do tempo. Este último ano. Então, mas vamos ler também o Apocalipse, capítulo 22. João, com revelação dele. Revelação, Apocalipse, revelação. Apocalipse 22, versículo 10. E disse-me, não selas as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Não sela. Mas vou dizer também, por não ser selado, esta profecia, Deus deu-nos mais dicas, mas ainda ficamos sem conhecimento completo. Mas vai ser realizado como a segunda vinda. Conhecemos em parte, mas então, face a face. Vou conhecer como sou conhecido, vou saber como sou, não, vou conhecer como sou conhecido, penso que é isto, hein? Mas então, este Apocalipse, revelação, vai ser revelado como a segunda vinda. Vamos voltar, Daniel capítulo 9, novamente. Esta última parte de versículo 24, mas não vou ler tudo e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo, então vou ler um pouco. É possível que esta frase está a referir ao lugar santíssimo no templo milenar, mas isso foi a perspectiva deste homem Larkin, que já estudamos na nossa última vez, falando sobre mais este mesmo período, mas ele está a pensar esta última parte é ligado com o lugar santíssimo sendo ungido. Achamos isto quando eles separaram ou dedicaram o templo do Velho Testamento que Moisés construiu no deserto, que é pouco diferente do templo milenar. Mas vamos ler, por exemplo, Êxodo capítulo 30. Êxodo capítulo 30, e vou ler versículo 26 a 29, a Bíblia diz. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás, separar para o uso de Deus estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Ok, então estamos a achar esta dedicação do templo. Vamos ler também capítulo 40. Capítulo 40, versículo 9 até 11. Mas é este templo novamente sendo separado, ungido. Uma vez acontece isto. Mas então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo, tudo. E tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus pertences, e será santo. Então é aquele lugar separado para o uso de Deus. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será santíssimo. Mas
isso é lugar de sacrifício. Então, ungirás a pia e a sua base e a santificarás. Mas, novamente, dedicando aquele templo para o uso de Deus. Mas vamos ler no livro de Ezequiel também 41. Ezequiel capítulo 41, simplesmente vou mostrar estes lugares no templo milenar. Lembra-te, Ezequiel 40 até 48 é palavras escritas sobre este templo milenar, também a função, ou vou dizer, serviço do templo. Mas 41 versículo 1 diz: então me levou ao templo e mediu as pilares 6 côvados da largura de um lado e 6 côvados de largura do outro. E era a largura da tenda, e a largura da entrada 10 côvados, e os lados da entrada 5 côvados de um lado e 5 côvados do outro. Então, mas também mediu o seu comprimento de 40 côvados e a largura de 20 côvados, e entrou no interior e mediu o pilar da entrada 2 côvados e a entrada 6 côvados e a largura da entrada 7 côvados. Também mediu o seu comprimento 20 côvados e a largura 20 côvados diante do templo, e disse-me: este é o Santo dos Santos. Então, Santo dos Santos, pode ser Santíssimo, mostrando este templo milenar vai ter lugar santíssimo. Mas pode ser diferente daquele templo de Moisés. Simplesmente quero mostrar-te, Santíssimo está lá, mas vai ser dedicado para o uso de Deus. Isso é uma ideia, é ensinamento deste homem chamado Larkin. Mas do outro aspecto vou ler. É possível este ungir tem uma referência a Jesus Cristo como rei. Então, vou dizer, mas Jesus Cristo, ele foi ungido no Novo Testamento já. Esta palavra, Messias, Cristo, na língua portuguesa, ungido. Ele vivia aqui como criança, como jovem, como homem, mas por chegar a 30 anos de idade, ele foi batizado. E quando ele foi batizado, aquele Espírito Santo desceu sobre ele e ele iniciou. Isso é ponto importante. Ele não tomou qualquer vou fazer a obra de Deus. Mas ele seguiu o tempo e plano de Deus. Marco, como é possível me determinar isto para a minha vida? Mas fica paciente, ora muito. Vou dizer, eu não posso dar-te 1 regra, 2 regras, 3 regras. Por seguir isto, vai achar o plano de Deus para a tua vida. Vou dizer, é nessa andar segundo o Espírito Santo, fazer a obra de Deus. Como Paulo e Silas em Antioquia, antes de ser chamado para ser missionário, no caso deles, eles estavam muito ativos nas igrejas deles. Então, andando segundo o Espírito Santo, fazendo a obra de Deus na igreja local, mas eles oraram e jejuaram, eles passaram tempo com os joelhos dobrados diante do Senhor, procurando isto, chorando do coração, como Ana no tempo deste Samuel. Ele não teve filhos, ele estava a orar, chorando a Deus, procurando com todo o coração. É bom. A Bíblia diz, alguém quer cargo de bispo, ele quer boa coisa. Mas cuidado também para andar segundo Deus. Então, Jesus, ele foi ungido, mas cuidado. Vamos ler Lucas 3. Eu quero mostrar isto, então eu tenho mais para dizer, mas fique comigo. Hein?
Lucas capítulo 3, vou ler versículo 21 e 22. A Bíblia diz: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporeal, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Mas vamos ler também Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas nada é dito aqui sobre a vingança do Senhor. Lembra-te naquela, eu penso que Isaías 61, uma separação. Achamos primeira e segunda vinda junto naquele mesmo versículo, mas separado de cerca de 2000 anos, esta idade da igreja, desde a cruz até a segunda vinda. Neste caso, até o arrebatamento, Deus vai lidar com Israel novamente. Mas, simplesmente, quero te entender, ele foi ungido. Mas guarda este pensamento também, porque vamos entrar mostrando ensinamento que quero dizer a celebração iniciou com Jesus sendo ungido. Mas vou dizer na celebração, mas primeiro 3 anos e meio desta última semana. Eu não acredito nisto. Mas alguns ensinam isto e quero mostrar isto a ti. Mas fica, porque é necessário completar o nosso ensinamento antes de entrar neste outro assunto. Mas simplesmente quero te entender. Este último ano de Daniel tem Messias, o príncipe, Messias, ungido, Cristo, nesta frase. Mas ainda não chegamos, simplesmente estamos a falar aqui sobre ungir o Santíssimo. Mas alguns querem ligar isto porque Jesus foi ungido. Mas do outro aspecto, Davi, figura de Jesus Cristo, foi ungido muitos anos antes de ser rei. Mas vamos ler 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, e quero ler versículo 13. A Bíblia diz: Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Então Davi foi ungido. É isso antes de Golias. O capítulo a seguir. Capítulo 17. Figura do diabo. Jesus já venceu o diabo. Mas ele fez isto com a morte na cruz. Mas o diabo continua. Até agora, ele vai ser julgado como segunda vinda. Mas ele já é julgado. Mas também vai ser outro vencer de Jesus, vitória dele. Mas contra aquele anticristo na segunda vinda. Ferindo a cabeça dele. Em Romanos capítulo 16, penso que versículo 20. Deve guardar aquela referência para estudar, mas o diabo vai ser derrubado, mas vai ser solto no fim do reino milenar. Simplesmente estou a tentar mostrar, Davi foi ungido antes de ser rei. Jesus também. Davi, mas depois de ser rei, ele atravessou este ribeiro Quedron. Mas ele voltou também,
depois de ser rejeitado. Jesus, aquele ribeiro de Quedron é entre Jerusalém e o jardim de Getsemane. Ele passou lá, quando ele foi preso pelos judeus, ele entrou em Jerusalém atravessando aquele ribeiro novamente. Mas ele ainda não é ungido como rei, parece. Ele foi ungido, mas Davi foi ungido depois de também. Ele foi ungido como rei, mas não tendo posição. Não foi, vou dizer desta forma, coroado, sentado naquele trono. Vamos ler 2 Samuel, capítulo 2. 2 Samuel, capítulo 2, e vou ler versículo 4. Mas a Bíblia diz, isso é Davi sendo ungido para ser rei sobre Judá, Israel do Sul. Mas versículo 4 diz, então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo, os homens de Jabes Gileade foram os que sepultaram a Saul. Ok. Mas ungido segundo rei. Não somente isto, vamos ler este 2 Samuel capítulo 5. Sobre todo Israel como rei. Versículo 3 a 5. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebron, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebron perante o Senhor, e ungiram a rei Davi sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou em Hebron, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Então, exatamente como isto vai combinar, eu não posso dizer isto exatamente. Davi é uma figura de Jesus Cristo. Jesus Cristo chamado filho de Davi. Então, Jesus vai reinar. Mas, para ungir o Santíssimo, simplesmente estou a tentar, pode ser muito possível que vai ser ligado com Jesus Cristo e não o lugar santíssimo do templo. Eu prefiro este ensinamento. Eu penso que Jesus vai ser ungido novamente. Pode ser 2 vezes. Mas, Marco, como é possível disso? Eu não sei. Mas vou dizer, a igreja mais ligada com Jesus de Judá vai ser lá acima no céu, antes da volta dele, em que ele vai fazer aliança com a casa de Israel e casa de Judá. Eu não sei. Eu não estou a ensinar nada por dizer isto, simplesmente é possível ele vai ser ungido 2 vezes como Davi. Não sei. Mas é possível a passagem ter referência a Jesus. Vamos voltar, hein? É necessário, com esta profecia, procurar terra firme. Hein? Então, vamos voltar ao nosso texto. Para mim, não a fazer especulação, mas vamos falar sobre as coisas que podemos saber com certeza. Então, versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até ao Messias, o príncipe haverá 7 semanas. E, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Mas aconteceu com Neemias. Vou dizer, tempo angustioso é ligado com Israel agora também. Desde a entrada delas na Terra Prometida novamente, em 1948. Então, mas vou ler um pouco a minha nota. Temos 2 períodos de tempo neste versículo. Vou dizer 7 semanas, que são 49 anos, 7 semanas proféticas, 49 anos, e 62 semanas, 434 anos. Há uma questão de
cronologia e o tempo de datas históricas, e pode ser que existe algum tempo entre estes 7 anos e os 62 anos. Eu estou a fazer uma pergunta, mas penso que é possível. Ok. A outra questão, quando tentamos calcular assuntos proféticos, e eu quero falar um pouco sobre isto, simplesmente para dar-te entendimento, contexto, como tentar entrar no estudo sobre este assunto, também resolver dúvidas e, no fim, determinar mais qual é a possibilidade deste plano sendo cumprido, ok? Então, mas do respeito de tempo e dias, vou dizer, há calendário chamado Juliano, que existia naquela altura, mas não nesta altura, pode ser um pouco antes. Penso que iniciou acerca de, é ligado com Roma, a 46 AC. Mas, por considerar um ano lá, eles calcularam um ano baseado com 365 dias, ponto 25 dias. Ok, mas isso foi achado para ser pouco fraco de um outro ligado com a igreja católica, penso que Papa, mas é chamado calendário gregoriano, pode ser Jorge ou Grego, não sei exatamente o nome deste, que achou erro em 1582 DC, mas mudou este 365.25 dias para 365.2425 dias. Então, simplesmente está a mudar um pouco para ganhar mais acuracia do respeito de tempo. Mas vou dizer, ambos deles podiam ser realizados com anos bissextos, usando 365 dias de cada ano, ok? Mas este 365 dias não é exato, então, com anos bissextos, cada 4 anos adicionamos um dia para tentar guardar calendário consistente. Calendários. Mas outra ideia é ano profético, que já falamos várias vezes, 360 dias. E isso parece ser o tempo do mês que a Bíblia usa para determinar profecia, que realmente complica este assunto de profecia, porque há vários calendários, também tempos de história em que, mas eles não tiveram entendimento exato e estamos a fazer a estimação sobre esta data de história em que mudanças entraram desde aquele tempo, mas também profecia baseada com 360 dias. Então, no fim, torna-se muito complicado. E simplesmente o que vou dizer, eu vou dizer amém. Torna complicado. Não vou tentar entrando com entendimento exato destes tempos. E também, quando estudamos cronologia da linhagem de Abraão, Davi, Jesus, em Mateus capítulo 1, achamos Deus, por julgamento, algumas vezes deixando alguns anos, não contando. Então, simplesmente, estou a tentar dar-te orientação. Estes assuntos são verdadeiros. Vão acontecer. Também podemos reconhecer como nossa era. Este mundo não está a melhorar. Israel, na terra novamente, também grande controversial, lugar controversial naquela região do meio leste agora. Então, o que podemos concluir? Mas o tempo está a chegar. Mas estamos a tentar resolver 70 semanas de Daniel. Então,
Mas eu quero mostrar-te, mas este ano profético, 360 anos, já falamos muitas vezes sobre os dias, mas este 360 multiplicando torna-se como 1000. Eu estou a faltar matemática certa. Peço muito desculpa, mas pode ser 3 anos e meio, calculando ano como 360 anos, torna-se 1260 anos. Também período de 7 anos, 3 anos e meio dobrado, 7 anos, 2560 dias. Então, achamos exemplos destes anos proféticos. É muito evidente por estudar a Bíblia, mas vou dar-te outro exemplo. Vamos ler Gênesis capítulo 7. Quero mostrar isto a ti. É a maneira da Bíblia para contar anos. Parece como isto, pelo menos. Gênesis capítulo 7, vou ler versículo 11 e 12. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. E a chuva, houve a chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Então, o início do dilúvio, guarda este ano, desculpe, este dia, segundo mês, dia 17. Segundo mês, dia 17. Vamos ler também Gênesis capítulo 8 e versículo 3. E as águas iam se escoando continuamente sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. 4. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes das Ararat. É ligado com este, parece, ligado a 150 dias. Mas é 5 meses depois. Então, por ter 150 dias, 5 meses, e 30 dias por cada mês. Está a ver? É o que eu queria mostrar. Peço desculpa por não usar língua sofisticada da língua portuguesa, mas vai conseguir entender, não? Mas é por isso que usamos 360 dias. Eu já expliquei 3 anos e meio, também 7 anos, muitos períodos ligados com isto na Bíblia. Isso complica os cálculos para o nascimento de Cristo, sua crucificação e a segunda vinda, quando estivermos vivendo sobre um calendário de 365 dias, com anos bissextos, como eu expliquei aqui. Não é exatamente 365 dias por ano. E vou dizer isto, outros vão entrar com computador, calculações para chegar ao dia exato. Sim, pode ser como isto. Simplesmente vou avisar, cuidado. Pode ser. Este estudo sendo feito com profundezas é deixado para outro professor. Vou confessar a minha limitação como estudante. Amém? Amém. Ao fazer este estudo, também encontrei um erro no meu livro, A Vida de Cristo. Marco errou no seu ensinamento? Sim, errei. Então, onde afirmei que Herodes, de Mateus 2, morreu em ano 4 DC, que na verdade deve ser 4 AC. Pode investigar o teu tábulo, a figura naquele livro.
mas deve ser 4 AC em que morreu este Herodes. Os outros datas parecem ser certos, mas aquela foi errada. Peço desculpas, vou dizer isto. Hein? Então, vamos fazer calculações reconhecendo que há dificuldades em usar o nosso calendário para calcular datas. Vamos voltar a Daniel capítulo 9. Mas quero te ver. Eu escrevi estes 7 anos de Daniel, 62 semanas, também uma semana no fim. Eu escrevi este tábua. Vamos falar mais sobre isto. Simplesmente quero te ver. Eu tenho data aqui. Vamos entrar neste estudo com mais profundezas. Mas eu tenho este tempo de Daniel, estas 70 semanas, iniciando em 445 AC. Mas por considerar 7 semanas, 49 anos, acabando 394 anos, mas resumindo, o período seguir inicia depois de cada 7, mas 62 semanas até cruz. Então, mais 434 anos, mas era da igreja que não é estimado com este tempo que pertence a Israel. Mas também ficando uma semana, 7 anos, eu escrevi aqui 2000 e não sei, pode ser hoje, inicia, mas eu penso que algumas coisas precisam de acontecer, mas vou dizer isto, pode ser qualquer dia. Como eu disse, podemos entender estações e tempos, mas o dia, hora, isso é segunda vinda, mas este segunda vinda é ligado com o início daquele período, Eu não estou entrando com este estudo tentando achar este dia e hora. Mas está perto. Cuidado, ainda não tem Cristo como Salvador. Cuidado com isto, porque pode ser a volta dele. Vai acontecer antes de tu, provavelmente vai acontecer antes de tua morte física, depende. Eu sou mais próximo à Terra do que você. Mas este tempo está a aproximar e vamos tentar identificar exatamente esta data, reconhecendo as complicações deste estudo. Mas quero te saber estes assuntos para fazer entendimento mais rico da tua Bíblia. Então, vamos voltar. Eu não vou tentar entrar tudo disto com tempo limitado que está a ficar, mas vou ler este versículo 25 e vamos continuar com este 25 como a nossa próxima vez. Mas 25 diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, isso é o início deste período de 70 semanas. Então, há várias datas históricas que podem ser usadas. Eu já identifiquei 4 como os nossos ensinamentos anteriores. Pode ser como o Apocalipse. Penso que foi isto. Mas, vou dizer, geralmente é ligado com 4 decretos. Um de Ciro, 536 AC, outro de Dário, 519 AC, outro de Artaxerxes I, mais 458 AC, mas também Artaxerxes, outro decreto, 445 AC. O que eu quero fazer? Eu quero entrar considerando mais estes assuntos com um pouco de detalhe para determinar qual é correto, mas obviamente eu usei este 445 ligado como o início do nosso período aqui nesta figura. Mas
Não vou dizer tudo é exato, mas também estes assuntos vão ser realizados. Última semana de Daniel ainda não é realizado. Alguns vão dizer primeiro 3 anos e meio. Eu penso que não. Eu vou mostrar provas das Escrituras, mas por ser na nossa próxima vez, pelo menos neste ensinamento de Daniel capítulo 9, há muitas coisas para dizer. Então, guarda estes pensamentos e vamos entrar mais com esta profecia, versículo 25, como nossa próxima vez. Até cada vez pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.